Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Últimas Notícias. Nós começamos nosso jornal informando que hoje pela manhã foi realizada a audiência pública da saúde para a prestação de contas referente ao período de maio a agosto deste ano. Washington Luiz nos traz os detalhes. A Câmara Municipal de Cubatão realizou a audiência pública da saúde para a apresentação do segundo quadrimestre de 2022. Como explica o Dr. Rodrigo Dias, secretário municipal de saúde. É sempre salutar, importante, passarmos à sociedade o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde para que todos tenham acesso, possam cobrar, possam fiscalizar, até porque esse é o papel da Câmara de Vereadores, né? Criar leis, mas também fiscalizar o Poder Executivo. Então, a Secretaria de Saúde, por meio da Prefeitura de Cubatão, está à disposição desta casa para responder todos os questionamentos que são realizados, até porque os questionamentos são realizados pelos representantes do povo. Então, essa democracia, essa prestação de contas é sempre salutar e de grande importância. E pelos números, fica claro e visível que nós investimos muito na urgência e emergência e investimos pouco na atenção básica. Mas a Secretaria de Saúde vem trabalhando para que nós possamos investir muito mais na atenção básica para diminuir a urgência e emergência. É claro que a característica de Cubatão é de urgência e emergência, por ser cortada por rodovias. Então, se acontece qualquer acidente na estrada, o primeiro lugar que vai parar é no pronto-socorro de Cubatão, na UPA de Cubatão. Isso faz com que o valor da urgência e emergência aumente. Mas estamos investindo em prevenção para evitar que aquelas doenças que podem ser tratadas cheguem na urgência e emergência. O vereador Marcos Roberto Silva Outinho é o presidente da Comissão Permanente de Saúde e presidiu a audiência pública. A semana passada não conseguimos fazer todas as indicações, os apontamentos necessários. Eu acho que hoje foi importante um desabafo, claro que é sempre polêmico, né, quando se trata de saúde, mas conseguimos passar ao secretário e toda essa equipe aquilo que a gente tem de prerrogativa de fiscalizar e cobrar o executivo. Teve um determinado momento que foi pedido para que representantes da fundação se pronunciassem, eles não se pronunciaram. O senhor falou em Ministério Público e sim, enfim, mas todos se colocaram à disposição do secretário de saúde, porque mais uma vez ele não se furtou e esteve presente. Não, o secretário, pelo contrário, é um secretário que não se furta a atender o parlamento. É claro que muitas das situações não passa pela mão do secretário, como foi destacado por mim a questão do atendimento, aliás, do não atendimento aos funcionários aposentados, pensionistas da ativa em relação ao convênio da Caixa de Previdência. E aí pedi a manifestação dos representantes da Fundação, aonde se negaram a não falar, que é um direito que lhes permite também, por conta da sua direção, mas procuraremos meios para que a gente tenha essa resposta que a gente precisa passar para o funcionário e para aquelas pessoas que necessitam do plano da Caixa de Previdência. O que está acontecendo já, que os números diz que a Prefeitura não deve nada à gestora, que no caso a Fundação. Os vereadores Alessandro Oliveira, Sérgio Calçados e Guilherme do Salão estiveram presentes na audiência, assim como o senhor Márcio Azenha, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. E ainda falando em saúde, a Defesa Civil, em parceria com diversos órgãos aqui do município, realizou uma capacitação para os agentes de saúde no Morro do Índio, na Vila Esperança. O objetivo é preparar os profissionais para ajudar a comunidade em possíveis situações de emergência. Veja na matéria do Edilson Nunes. Agentes comunitários de saúde do Morro do Índio participaram nesse dia 29 de setembro de uma capacitação para que possam identificar riscos e saber como agir em possíveis situações de emergência naquela comunidade. A ação
contou com a colaboração de diversos órgãos ligados à Defesa Civil de Cubatão. É uma provocação da Defesa Civil para com a Secretaria de Saúde e nós chamamos também o SAMU para dar o treinamento de primeiros socorros. Na parte da tarde nós teremos o APEL, que vai falar sobre o treinamento das comunidades, e o Corpo de Bombeiros, que vai tratar sobre o combate ao princípio do incêndio. Inclusive o incêndio é um dos grandes riscos aqui no bairro que a gente está hoje trabalhando, que é o Morro do Índio. O objetivo da capacitação aos agentes comunitários de saúde é treiná-los para a identificação dos riscos nas localidades em que eles atendem. Então, como eles têm todo um trabalho dentro das casas, eles conseguem identificar quais são as situações de perigo e informar os munícipes das medidas de proteção, de prevenção. Então é muito importante que eles estejam atentos às questões do ambiente, de onde aquele munícipe vive, convive, sobre a questão do descarte do lixo, o descarte correto, se tem alguma situação dentro da casa, uma fiação elétrica que está exposta, ou o acúmulo de fiações elétricas, né, nos chamados benjamins, também orientar o munícipe que não deve utilizar esse tipo de recurso, porque pode culminar no curto-circuito. O conteúdo apresentado faz o agente comunitário de saúde trabalhar com mais segurança e enriquece o conhecimento. Poder estar ajudando a comunidade, de certa forma, orientando da melhor forma, né, aqui. Aprendendo aqui sobre um pouco da Defesa Civil, que a gente acredita que nenhum de nós conhecia esse trabalho, de como é feito. Vamos aprender também com o SAMU sobre primeiros socorros e para poder estar ajudando na comunidade, né? Como eu tinha falado aqui, a minha área é uma área de risco e eu já presenciei alguns incêndios na minha área e, de certa forma, poder orientar o município da melhor forma. Muito bem, vamos agora à atualização dos dados da Covid. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Cubatão registra até o momento 21.977 casos confirmados para a Covid-19. São 4 a mais registrados nas últimas 24 horas. 5 pessoas estão com suspeita da doença, por isso estão em isolamento, recebendo o acompanhamento da vigilância epidemiológica. Infelizmente, em nosso município, 548 pessoas perderam a vida por complicações com a doença. No Hospital Municipal de Cubatão, não há ninguém internado nem na UTI, nem na enfermaria Covid. E de acordo com a última atualização da plataforma Vacinômetro, o município aplicou 294.695 doses do imunizante contra a Covid-19. Para mais informações, acesse o site cubatão.sp.gov.br. O mês de outubro começa com temperaturas baixas devido às várias entradas de frentes frias que trarão também chuva acima da média. Vamos conferir os detalhes da previsão para esse final de semana. O fim de semana começa com sol entre muitas nuvens em Cubatão e períodos nublados com chuva a qualquer momento do dia. No sábado, os termômetros registram máximas de 23 e mínimas de 19 graus. A umidade do ar apresenta variação entre 83% e 95% e os ventos sopram fracos durante todo o dia. A chuva persiste no domingo de eleição, que irá ter temperaturas entre os 22 e os 17 graus. A umidade do ar apresenta variação entre 82% e 99%. E os ventos sopram fracos durante todo o dia. O mês de setembro é marcado pela campanha de prevenção e conscientização sobre o suicídio. Para falar melhor sobre esse assunto, a TV Câmara preparou uma reportagem especial. Acompanhe. A primeira vez que eu saí na rua, eu chorei. A primeira vez que eu fui na... Eu fico até emocionada. A primeira vez que eu saí com meu esposo, que a gente foi no restaurante, eu chorei porque fiquei 3 meses sem sair na rua. Eu tinha muito medo, porque eu desenvolvi o pânico. Eu achei que eu nunca mais ia voltar a ser a mesma. Nunca mais. E eu achei que aquilo ia me consumir. E tudo que eu voltei a fazer... A primeira vez que eu dei uma volta de bicicleta no quarteirão, eu sentia a vida, sabe?
Então, assim, se eu for relatar para você tudo que eu vivi, a gente vai ficar aqui a tarde toda conversando. Porque o suicídio é uma das causas de morte que mais tem no mundo, né? E acontece demais e pouco era falado antes de 2014. Amarelo, cor que representa a alegria, sentimento que nem sempre está presente na vida. Amarelo também é a cor escolhida para celebrar o mês de setembro, que visa conscientizar e combater o suicídio, que é uma das principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Considerado pecado, uma vergonha, uma abominação, o suicídio é um verdadeiro tabu, mas isso não impede que milhares de pessoas tentem tirar suas próprias vidas diariamente. E por isso, essa luta não se limita apenas ao mês de setembro. Existe muito tabu em cima do tema, como eu disse, e muitas pessoas elas colocam em cima disso uma importância religiosa, por exemplo, colocam estigmatismo de doença mental e não é exatamente o que acontece. Na verdade, é uma questão de saúde pública, né? Acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Falta de Deus. Frescura. Você só quer chamar atenção. Esses são alguns comentários que as pessoas ouvem quando estão no auge do seu desespero. A falta de informação da sociedade gera dor. Dor que pode levar à morte. Eu achei que eu ia morrer, porque as pessoas pensam que não, mas hoje eu acredito que mata sim. A depressão ela mata e a ansiedade ela conduz a pessoa a se matar. As pessoas não entendem quando eu falo assim, ai, fulano se suicidou, mas fulano tinha dinheiro, tinha família, tinha uma mulher bonita, mas ninguém entende, é uma dor na alma. E hoje eu entendo. Quem vive entende, quem não vive não entende. É por isso que a sociedade hoje, eu acredito que ela julga a medicação e julga quando você fala assim, eu vou no psicólogo. Não, mas o psicólogo é para doido, não é para doido. O psicólogo é uma necessidade. Então hoje eu acredito que a sociedade ela julga porque ela não tem acesso. As pessoas elas não têm acesso a essas informações de como é viver uma depressão, como é viver com uma pessoa com ansiedade, como é comprar a medicação, quais são as medicações, de onde vieram as medicações, qual a origem disso, onde isso começou. Antigamente as pessoas que eram diagnosticadas com isso, elas ficavam presas nos hospícios, porque não existia tratamento, não existia recurso. Hoje não, existe todo um recurso. Então eu acredito que o que existe hoje da sociedade é uma falta de informação. É um assunto que tem que ser levantada a bandeira sim, uma bandeira bem alta e bem forte. Não amarelo, setembro amarelo, legal, suicídio. Não, tem que ser os 12 meses do ano. Essa bandeira tem que ser hasteada todos os meses do ano, porque tem muita gente sofrendo. As doenças psicológicas não escolhem uma pessoa pela sua idade, seu credo, interesses políticos, classe social ou seus ideais. Não há um estereótipo, mas nós podemos sensibilizar o nosso olhar para compreender o sofrimento do próximo. E as pessoas, quando elas estão com ideação suicida, a ideação é quando você tem os pensamentos de suicídio. Ela fala. Então a pessoa pode falar que tem vontade de sumir, que a vida dela tá um peso, que ela sente um peso grande no peito, um vazio. Então tudo isso são sinais que as pessoas falam, a gente que não está atento muitas vezes. O quadro que a gente tem que observar, né? Essa falta de vontade de levantar, de jogar uma bola, de sair com amigos, né? De interagir. Pode ser um excesso de choro, um excesso de agressividade. Então, os sintomas a gente observa, né? O isolamento é um sério, o difícil é defini-lo, né? O que é esse isolamento. Por isso a importância de a gente estar trazendo essa discussão para a rede como um todo. Porque
esse olhar que a gente tem que ter para um familiar nosso tem que ser contínuo, né? Então, eu estou vendo que ele pode ter uma diminuição de alimentação, né? Mas essa tristeza, essa falta de vontade, essa falta de objetivo, né? Isso tudo são comportamentos que no dia a dia eu tenho que estar atenta. Temos outro problema. Todos nós, a maioria das pessoas estão trabalhando, né? Os pais saem, essa criança, às vezes esse adolescente não está sob esse olhar o tempo todo, né? Então, essa proximidade, né? Estar mais junto, né? Chegar, boa noite, né? Vamos sentar junto, vamos jantar, vamos comer um lanche, vamos conversar, porque é nessa troca que você vai vendo a intensidade desse sofrimento. O suicídio é complexo e pode ser derivado de fatores psicológicos, biológicos, sociais e até mesmo culturais. Para se ter uma ideia, uma outra estimativa da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida anualmente. Vamos falar que tem gente que vive sem existir, assim, e é um peso muito grande você viver e achar que você não existe mesmo. E acho que isso pode ser um dos gatilhos. Existem vários gatilhos, né, para o suicídio. Não é um específico. A gente não pode falar, aconteceu tal coisa, a pessoa vai se suicidar com certeza. Não, existem alguns fatores que podem contribuir, mas não são determinantes. Por exemplo, uma pessoa que tem um histórico na família de pessoas que se suicidaram ou que tem comportamento suicida, pessoas que tentaram outras vezes, então isso a gente precisa prestar atenção. Pessoas que se automutilam, que usam justamente essa frase. Tem muita gente que se automutila e fala que não está tentando acabar com a própria vida, mas acabar com a dor. Mas Cubatão tem se preocupado com a saúde mental dos seus munícipes. O município ele tem feito uma reestruturação dos serviços de saúde mental, isso ao longo de mais ou menos um ano. Então a gente tem essa reestruturação, na verdade a gente tem buscado ampliar e fortalecer os cuidados em saúde mental. Esses cuidados, na verdade, a gente tem tentado estender para toda a rede. Então, a gente tem feito várias discussões e capacitação com os profissionais no sentido de que forma que melhor a gente vai oferecer e ofertar esses cuidados em saúde mental. Apesar dos dados que assustam e da dor na alma, ainda vale a pena buscar ajuda. Ainda vale a pena viver. Eu aprendi a amar, eu reaprendi a viver. Hoje, tomar um sorvete para mim tem o maior valor da vida. De eu estar aqui com vocês, eu dou valor a tudo. Porque eu achei que eu ia morrer. Não devemos falar de suicídio apenas no mês de setembro, porque ele é um mal que ocorre todos os dias do ano. Inclusive, enquanto você assistia a essa reportagem, cerca de 10 pessoas tiraram a própria vida em todo o mundo. Tema mais que urgente que precisa sim de atenção durante todo o ano. Ontem foi Dia Mundial do Coração e aqui em Cubatão as atividades alusivas à data se concentraram no SESI, no Jardim Casqueiro. Vamos conferir. A unidade do SESI de Cubatão recebeu nesta quinta-feira atividades alusivas ao Dia Mundial do Coração, comemorado em 29 de setembro desde o ano 2000. O evento trouxe a oportunidade para que alunos da própria instituição e membros da comunidade aprendessem um pouco mais sobre a importância de bons hábitos para a manutenção da saúde. As crianças se divertiram ao som da banda da Polícia Militar, em companhia de mascotes do evento. Adolescentes aprenderam sobre manobras de ressuscitação, todos em clima de muita alegria e conscientização. Então, essa data, 29 de setembro, foi criada para isso, para chamar a atenção da população da importância do cuidado com o coração. Que cuidados são esses? Exames periódicos, mudança de ritmo, uma boa alimentação, uma boa atividade física, um bem-estar.
tudo que ajuda a sua saúde. Realizadores e apoiadores se mostraram satisfeitos com a ação, que contou com apresentações culturais, atividades físicas, orientações profissionais e jurídicas, além de exames clínicos gratuitos. Essa é a primeira vez que a Liga Acadêmica de Medicina participa desse grande evento. Com certeza, o SESI, o Rotary, a OB Cubatão, né, o pessoal da Embeleze, a Algo Doce, são 12 entidades que juntas, já estamos já 3 meses reunindo para montar essa ação. Então a sociedade ganha e nós agradecemos. E a grande missão de hoje é mostrar para as pessoas a importância de se cuidar, a importância dos cuidados com o coração, da prevenção com a saúde, em benefício da comunidade dos nossos alunos. Cuidar do visual aumenta a autoestima e, claro, faz muito bem ao coração. Por isso, alunos do curso de cabeleireiros do Instituto Embeleze também deram a sua contribuição. Então é muito bom que os alunos venham para essas ações em comunidades de Cubatão para fazer as práticas, né, de sala de aulas eles fazem aqui fora na ação e fazer parte de todos os eventos da cidade é muito importante. Que essa data seja comemorada para sempre, como uma homenagem principalmente aos corações daqueles que fazem questão de doar um pouco do seu precioso tempo, estimulando o respeito, a cidadania e o bem-estar. Quem tá no fundo, vamos, gente! Dançar também é saúde! E no último episódio da série Eleições 2022, o que está em jogo, a gente vai entender o que faz o deputado estadual. A Ravena Soares é quem explica pra gente. E aí, meu eleitor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao penúltimo episódio da nossa série. E vocês já sabem, caso não tenham visto os outros episódios, é só acessar as redes sociais da TV Câmara Cubatão e ficar por dentro. Lá tem todo o conteúdo que vai te ajudar a tomar essa decisão tão importante na hora da votação. O número de deputados varia de acordo com o tamanho de cada estado. Por exemplo, São Paulo tem 94 deputados estaduais, enquanto o Acre tem apenas 24. Esse número corresponde ao triplo da representação do estado na Câmara Federal, para as unidades federativas que contam com até 12 deputados federais. Nas bancadas com mais de 12 parlamentares, após os 36 primeiros deputados estaduais, passa-se a equivaler um parlamentar federal a um estadual. O deputado estadual eleito exerce sua função na Assembleia Legislativa, cuja sede fica na capital do estado em questão. Além de fiscalizar as ações do governador, os parlamentares têm a responsabilidade de legislar sobre as questões que não são diretamente pelos estados e municípios. Além dessas funções, ele cria leis estaduais, define aumentos, reduções ou isenções de tributos estaduais, fiscaliza a aplicação dos recursos públicos no estado e muito mais. E para entender melhor sobre isso, conversamos com o cientista político Fernando Chagas. O deputado estadual, ele basicamente, ele legisla interesses do Estado e do cidadão. O deputado estadual, ele também controla, fiscaliza e julga os atos do Poder Executivo, no caso do governador do Estado, e quando necessariamente ele também pode fazer um processo de impedimento do governador do Estado, isso extraordinariamente. Em síntese, o deputado estadual, ele representa a população. Por isso que o número de deputado estadual é proporcional ao número de habitantes do estado. Basicamente e resumindo, o deputado estadual, ele legisla sobre o interesse do estado, ele controla, fiscaliza e julga atos do Poder Executivo, podendo até fazer um julgamento de impedimento do governador do estado. O deputado estadual, como eu já disse, ele representa a população, ele faz julgamento dos atos, controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo. A mesma coisa faz o deputado federal. O deputado federal, ele representa a população, ele legisla, ele controla e fiscaliza o governo federal. A grande diferença é essa.
E, embora os dois representem o cidadão, os dois representem a população, um representa no âmbito do Estado. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual representa os interesses do cidadão do Estado. E legisla e controla os atos do Poder Executivo no Estado. Ao contrário, o deputado federal, ele representa o Estado, representa o cidadão na Câmara Federal, ele legisla, controla, fiscaliza o governo federal. Basicamente, um legisla no âmbito regional e fiscaliza os atos do Poder Executivo no âmbito regional, e o deputado federal, ele representa o cidadão, ele legisla de interesses do cidadão na União, no governo federal, e fiscaliza e controla os atos no governo federal. Praticamente faz a mesma coisa, só que no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual, e, por outro lado, na Câmara Federal, ele fiscaliza, ele atende os interesses da população na União, fiscalizando os atos do governo federal. O deputado, como ele representa o cidadão, o eleitor, quando for votar, deve ver os seus interesses, os interesses da região. Como eu já havia dito e repito, o cidadão, quando ele vai votar, o eleitor, quando ele vai votar, de preferência, ele deve escolher o candidato da sua região. E estamos chegando ao fim de mais um episódio da nossa série. Eu aguardo vocês no 7º e último episódio. Vamos à nossa última informação. É hora de conferirmos a agenda cultural. O Grupo Meninos Guerreiros realiza no dia 9 de outubro o evento Axé Mulher Capoeira. A ação, que conta com o apoio da Secretaria de Cultura, tem por objetivo reunir mulheres capoeiristas para expandir conhecimento sobre a capoeira e enfatizar a importância de realizar o autoexame de mama. A programação tem início às 14h no Parque Nelinas e vai contar com palestras e orientações, bate-papo sobre autoestima e saúde, apresentações e aulas de dança. A Paróquia São Francisco de Assis segue com a novena em honra ao padroeiro. Sob o tema Somos Chamados, a exemplo de São Francisco, a ser bem-aventurados na vinha do Senhor, a programação conta com novenário, bênção do Santíssimo, missas e shows. As atividades desse sábado têm início às 5h30 da tarde na paróquia que fica na Avenida Nossa Senhora da Lapa, número 676, na Vila Nova. Nos dias 5, 6 e 7 de outubro, a Secretaria Municipal de Cultura realiza mais uma edição da Feira Criativa de Cubatão, em frente ao Bloco Cultural. O evento tem início às 9 da manhã e contará com uma variedade de produtos, como peças decorativas e acessórios de moda. A mostra também conta com espaço gastronômico, oferecendo doces e salgados. Em homenagem ao Teatro Santista, o Grupo Tescom realiza de 9 a 29 de outubro a mostra F7 Continuidade e Expansão 2022. Serão diversas apresentações de teatro que percorrerão os palcos da região de forma gratuita. Em Cubatão, será apresentado o espetáculo Casamento de Sangue em Santos, uma livre adaptação do clássico Bodas de Sangue, que conta a história de uma noiva que vive o dilema de seguir os seus próprios desejos ou corresponder ao papel que lhe foi imposto. Será no dia 16 de outubro, a partir das 7 da noite, no Teatro do Caos. Aí, essa foi a nossa agenda cultural. O Últimas Notícias fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Até segunda.